parei para pensar, né, sobre essa questão do trauma. Aí veio o tema, porque o trauma, ele pode ser visto de várias maneiras, na verdade. Por Uhum. exemplo, em um acidente, a pessoa pode se machucar, né? E a medicina chama isso de trauma, né? Que pode trazer lesões sérias ou apenas escoriações, né? Tudo isso é parte normal da vida, né? É uma parte comum que as pessoas podem se traumatizar, podem. Então, tem esse que está relacionado ao corpo e tem outros que estão relacionados à mente, né? Quando há uma situação, né, vivida e que foi extremamente traumática, né? Que gerou um estresse, gerou modificações no corpo, né? No comportamento. E aí eu pergunto, na maioria das vezes, nós podemos curar um trauma? Ou nós curamos, né? Nós mesmos, né? Nos curamos do trauma. E aí? Pararam para pensar nisso? Então, essa é outra possibilidade, né? E aí, o trauma na biodança é visto de que forma? Do mesmo jeito que a psicologia encara, ou a psiquiatria, a psicanálise, porque os conceitos mudam, né? Na verdade, são conceitos mais biológicos. Veja o caminho que o Rolando Toro faz. Ele vai pela biologia, algo que está mais relacionado a uma memória celular, ao orgânico, que também a psicologia toca em alguns pontos dessa natureza, mas a biodança olha para o trauma de outra forma. Ela não está preocupada inicialmente com as demandas que a pessoa está trazendo como o foco principal. A não ser, nessa primeira entrevista, saber se a pessoa tem um acompanhamento, né, de um médico, no caso, né, relacionada ao campo da psiquiatria, e que, de fato, a pessoa está em uma demanda muito alta, né, de necessidades, de um acompanhamento medicamentoso, igual o professor de biodança não vai, a não ser que ele seja um médico, um psiquiatra. E aí ele possa indicar, né, alguma medicação para ajudar. Mas então, o que nós chamamos de trauma na biodança muda a maneira de falar, né, de se expressar, que seria justamente aquilo que é conhecido como transtornos de identidade. Bonitinho o nome, né? Transtorno de identidade. Então, a biodança traz o nome identidade para a identidade, que não é dessa identidade que nós estamos falando. Nós estamos falando do ponto de vista biológico, né? Algo que está relacionado com a nossa presença, né? Um estado de presença. É estar aqui e agora. Vê como é? Então, na hora de olhar para a pessoa, nós vamos ver os processos dissociativos, né? Na entrevista inicial, vamos olhar relacionado a esse campo, quais são as demandas principais. Pode estar em várias áreas, e uma delas é a comunicação, né? A, a expressão é bastante difícil para a pessoa falar dela, ter percepção dela.
Ela, ela tem um olhar distorcido do que está acontecendo. Então, ela pode falar de sintomas, ela pode falar um pouco da história, daí a entrevista ser muito importante. Então, vem o primeiro ponto, que são os processos dissociativos. Estamos falando de identidade, nós estamos olhando aspectos que estão relacionados especialmente à autoestima e à autoimagem. Na, no diagrama, vou dar um ok aqui, que eu acho que no diagrama onde mostra o esquema, né, uma espécie de fluxograma da identidade, está mostrando, né, que tem um lado que está relacionado com o corpo e o outro lado relacionado com a percepção do eu, né? O como eu me vejo e o como eu me sinto, e como o outro me vê e como o outro também me percebe. Porque no fenômeno da identidade, o principal ponto é que ela se manifesta na presença do outro. Olha que coisa bonita, né? É o outro que me afirma, é o outro que me vê, é o outro que me reconhece. E é nessa relação com o outro que a identidade se constrói. Mas tem um outro aspecto que também na relação com o si mesmo, né? Com a consciência de si mesmo que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos vivendo. E por que a linguagem de Rolando Toro não entra dentro dessa outra linguagem do trauma como do ponto de vista psíquico? O principal ponto disso é a saúde. Nós trabalhamos com o que há de mais saudável, aquilo que pode ser resgatado, né? A partir da saúde, resgatar esse bem-estar. Então, não olhar para os processos dissociativos, né? E acabar dando importância a eles como ponto principal, ajuda a pessoa a sair um pouco daquela tensão que ela traz. De E tem muitas dificuldades, tem muitas coisas, e nós não vamos por esse caminho. Vamos por outro, né? É o caminho da presença. Por isso, essa, esse colo, né? Esse útero que o grupo proporciona é que vai trazer de volta a saúde para essa pessoa, ou para todos. A gente não fala do grupo como útero, né? Como um colo, né? Um grupo que ajuda a construir o pertencimento, e isso vai se dando no encontro. E aí vem, né? Por que o transe é tão fundamental na resolução dos traumas? Ou por que o transe é tão fundamental para resgatar uma identidade integrada? Como esse transe pode levar a um estado de integração? E aí vem uma outra crenças que está relacionada ao transe, né? Porque as crenças populares, né, as crenças sociais, é que a pessoa foi possuída. Está possuída, está possuída, está possuída. Diz assim, o diabo tomou conta, ou coisas mais esdrúxulas que possa aparecer, né, nos comentários daquelas pessoas que não conseguem entender, né, por onde está o, o transtorno de identidade que ela está trazendo.
Então, ela se sente muito vulnerável, né, a forças externas e algo que possa trazer coisas não muito boas. Esse é um dos principais pontos. E aí vemos que o conceito que nós temos de trânsito vem de uma palavra que se chama transitar ou mover-se, né? E isso é transportar-se de um estado para outro estado. E quando nós falamos do trauma, nós estamos falando de um tipo de transe. O trauma é um tipo de transe. Quem já viveu, né, uma cirurgia, fez uma operação, uma coisa, sabe muito bem o que é isso. O efeito anestésico, né? Que vem do um pós-cirurgia, né? Em que a pessoa foi preparada para passar por aquela intervenção médica. Esse é o estado de transe. Só que dentro da medicina, para possibilitar que haja uma intervenção dessa natureza, que o organismo possa, né, ser ajudado sem causar muita dor. Isso do ponto de vista físico, também, né, do ponto de vista psíquico. O medo não acompanha? Sempre quando tem um trauma? Independente, sempre acompanha. Então, os nossos instintos estão à flor da pele, né? Nossa sensibilidade está à flor da pele. Então, quando a gente fala desse estado em que a gente sente, né, essas modificações a nível sinestésico, porque essa é o significado da mudança de um estado para outro estado. Ou entrou em transe, porque houve uma mudança ali. Aí na biodança, o sentido do transe é um sentido acolhedor, é o colo, é o útero grupal. É um estado seguro onde a condução vai sendo progressiva. Você passa por um grupo de iniciação, né? Um grupo de iniciantes. Porque o primeiro trabalho que vem com a identidade é a integração afetivo-motora. Veja, aprender ritmo, aprender, né, a expressão criativa, vai se dando passo a passo, né? A aprender a conexão e o vínculo. E isso nós vamos aprendendo uns com os outros. E o passo a passo. E nisso vai entrando, né, várias ciências. Porque em uma formação de biodança você tem eh, tantos módulos, né, da formação que está voltado justamente para que a pessoa alcance um nível mínimo de informação para saber como, o que vai ser trabalhado a partir do momento que a pessoa concluir esse curso, né? Um passo a passo. Mas antes ele precisa viver, né? Viver é muito mais do que pensar. Você pode até pensar, mas viver é outra história, né? Você perceber, né, essa sensibilidade, esse sentimento e as modificações que vão acontecendo. Então, a biodança vai trabalhar com trauma, mas de uma outra forma, de uma forma mais orgânica, não tão catártica como se fala, né? Pode haver um momento de um pranto profundo? Pode, dentro daquela situação em que a pessoa está enfrentando, né? Pode ser uma perda,
uma perda significativa, porque o trauma sempre vem acompanhado de perda, né? Ele não vem sozinho. Então, por isso o transe é fundamental. Mas é um transe qualquer? Não. É um transe biológico. Você não é possuído por nada, a não ser por você mesmo. Por que a conexão rítmica é tão fundamental para o transe? É o primeiro aprendizado. Para que haja integração ilioafetivo-motora. Iliosensitivo-motora. É justamente estes movimentos que vão atuar sobre a parte motora e vai gerar integração. O que ocorre muitas vezes é que a gente pensa uma coisa, diz outra e faz outra completamente diferente. Esse pensar, sentir e agir precisa estar alinhado, né? O que nós estamos falando é de não só cabeça, né, mente, né, mas também emoções e visceralidade, que é o agir. Nós só podemos transformar a nossa vida se nós integrarmos estes aspectos da existência. Porque não basta só você pensar, sentir e agir, sem transformar a sua vida. Não agir de uma maneira mecânica, né? Mas imaginar e sentir como seria diferente se você alcançasse esse nível de maestria, de que aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu faço, tem um caminho, né, a ser realizado. E nós, como seres de estrada, precisamos dar sentido à nossa existência. Esse é o único animal que busca, né, um sentido para existir, né? Muito curioso. Vou dar uma paradinha aqui e a gente entra um pouco mais na conversa. Alguma pergunta? Esse silêncio todo é dizer que não, fala mais, conversa mais. Tá interessante. Pois é, gente. Então, é, aí como nós estávamos a falar, né, do trauma como algo que nós podemos curar, né, eu estou falando desse desejo de cada um, né, de realizar, né, de agir, né, de avançar na vida. E realmente há um acontecer dinâmico dentro do processo de biodança que você diz, olha, eu nem me dei conta, mas olha, eu me descobri fazendo. Ou seja, eu tinha essa dificuldade e aí eu estava lá, todo descontraído, rindo, me comunicando, coisa que para mim era muito desafio, era muito desafiador. O falar de mim, né, o falar com o outro, ou demonstrar, né, um interesse pelas outras pessoas. Se lembra como é o grupo regular? Em que a gente diz, poxa, você sumiu. Aí a outra pessoa responde da seguinte maneira: não, sumi não. Eu só faltei a semana passada. Que fenômeno é esse? Por que será que apenas um, né, dos encontros que a pessoa não compareceu ao mês, para aquela outra pareceu uma eternidade? Não é interessante?
há algo que se chama vínculo. E quando nós nos conectamos, é que o vínculo acontece. Sem a conexão, não há vínculo. Você lembra da tomada que se encaixa na outra parte? É assim. A conexão é essa. Na conexão vai se dar como? No olhar, especialmente no olhar, quando eu procuro o outro. E ainda mais quando eu desejo aquele outro, né? Que se eu demoro, não, próximo exercício, o outro já pegou, né? Estava do lado, já segurou. Aquela pessoa que tem mais facilidade de conexão, né? De comunicação não verbal, comunicação silenciosa, ela vai ser procurada mais vezes. E aqueles que têm mais dificuldade, eles vão esperando que alguém eleja, né? Eles não elegem o que eles querem. Aí você vai ver que aquele que dificilmente ele consegue escolher, ele também vai ter dificuldade de ser escolhido. E aí as pessoas correm, né? Dizem assim, nossa, vai ter aqueles adjetivos, né? De chato, de invasivo e outros nomes que a gente vai dar, né? A esses aspectos. E essas pessoas são muito mais vigilantes. Significa, eu espero, né? Sempre ser atacado, né? Ou seja, a confiança é bem pequena, a entrega é bem pequena, né? A desconfiança é muito grande. A pessoa traz como queixa a dificuldade de fazer amizade, ter poucos amigos, que as pessoas não procuram. E aí fazemos a pergunta: e você procura essas pessoas? Não, de vez em quando eu ligo. Você se importa com o outro? Se importa em conhecer as pessoas que fazem parte desse círculo? Porque esse é o ponto principal. Em um mundo que vai se isolando cada vez mais. Já pararam para observar o tamanho da solidão? A nossa própria solidão e a solidão de muitos. Esse fenômeno foi estonteante na Covid. O número de solitários era imenso. E houve uma revolução nas redes, né? Nas redes sociais. E encontros, onde o mundo virtual começou a ser olhado de outra forma, né? Como o mundo real. Não é um terreno sem lei, né? Não é uma terra de ninguém, né? Não é uma terra sem lei. Tem sim. O aprendizado do mundo virtual é nos adequarmos e termos respeito. Não é pelo fato de ser virtual que eu não possa ter atenção com o que eu estou fazendo. É desafiador, né? E isso, para as pessoas que têm dificuldade de vínculo, pode ser bem mais fácil estar no mundo virtual do que no mundo presencial, né? Vamos dizer, o mundo virtual e presencial se conectam, fazem parte. Mas o que é que tem a ver o transe com isso? Porque se você for olhar, o nosso mundo está em transe. Democracia em transe. Vocês ouviram essa frase? Onde houve o quê? Se perderam essas noções do que é a convivência social, né? O que é a comunidade. E aí houve uma distorção muito grande da realidade. Mas olha por onde passa, né? Essa crise de identidade. E nós estamos falando do ponto de vista
da presença. Identidade como presença, percepção desse si mesmo, ter consciência da percepção do si mesmo. E isso significa conectar-se nesse conjunto do pensar, sentir, agir e realizar. Porque a realização é aprender a fazer escolhas. É quando nós elegemos aquilo que nós queremos. Então, estamos falando de uma identidade, mas uma identidade pulsante, não uma identidade de gente que acontece de vez em quando. Não, ela está num acontecer dinâmico. E quem vai ensinar a adquirirmos, né, esse nível de integração na vida é o trânsito. É curioso, porque à medida que nós vamos nos percebendo, né, e entrando em contato com esse mecanismo, né, psíquico, em que o sujeito ingressa num estado de extrema receptividade, porque o trânsito vai trazer isso. Só que antes precisa sim integrar a parte afetiva motora. Aí diz assim: "Não, por que não trabalhar o trânsito logo no começo de um grupo?" Se a pessoa traz muitos transtornos de identidade, que seria os processos dissociativos, que é o que o Rolando usa essa linguagem, né, para falar justamente da neurose, né, da doença, das confusões. Aí ele utiliza um termo mais humanizado. Então ele chama de transtornos de identidade, ou processos dissociativos, onde muitas áreas do potencial genético estão bloqueadas. Às vezes o bloqueio é mais na parte vital. A pessoa já tem uma tendência à depressão diante de desafios, né, que ela viveu. Desenvolveu uma depressão. Pode ser uma depressão endógena, de tem origem genética, mas pode ser algo reativo, coisas que foram extremamente danosas no sentido de devastaram a vida da pessoa. Ela teve perda significativa e não deu conta. É fácil você dar conta da perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo muito querido. Não é fácil, não é verdade? É desafiador. Você não sabe o que você vai fazer com aquilo. Você tem nas mãos uma situação que você precisa de uma solução. E ao não saber o que fazer com aquela dor, adoecemos. Porque o outro é o remédio. Está parado para pensar? Porque o transe pode ajudar na cura. Porque é justamente esse contato que vai trazer um novo aprendizado biológico. É o útero, no sentido de um grupo, como fonte de renascimento. É uma fonte. É algo profundamente saudável. E aí vem a música. Porque cair em transe, gente, então entrar em transe, é algo que requer ritmo, melodia, harmonia. Porque o transe em biodança é um transe musical. Não é um efeito solto, mas é o transe musical acompanhado de encontros, acompanhado de presença.
acompanhada de humanidade, de acolhimento. É isso que cura. E é justamente, né, essa extrema receptividade que vai sendo aumentada progressivamente, em que as forças internas e externas, né, vão se dando com essa perda total ou parcial dessa identidade, vamos dizer. Não se perde a identidade sofre mudanças. O que significa, quando a gente mostra, né, o conceito teórico de identidade e integração, ou identidade e transe, é justamente o caminho que acontece de forma que possa realizar esse estado, podemos chamar de regressivo, ou um estado biológico muito especial. Porque se há entrega, porque há confiança, não é verdade? Para a pessoa se entregar, esse grupo precisa estar no nível de integração muito boa. E aí vai na condução de quem facilita o processo. Ele precisa estar bem atento. E o grupo está pronto. Não vai se trabalhar trans enquanto o grupo não estiver integrado, porque você vai entrar em processos mais desafiadores. Por isso a importância do trânsito. Não é um transe possessivo, é um transe musical. E que o ritmo, a melodia e a harmonia vai trazer esse resultado. Pois bem, é progressivo o transe? É. Inclusive, voltar, né? A ida e a volta. Vocês percebem que na aula de biodança, quando tem o colo grupal, é um estado de transe, é um estado de autorregulação orgânica. E por que não começar por aí o trabalho? Porque o grupo não foi preparado para poder se induzir o transe, não pode começar por aí. E isso é necessário que tenha aquele conhecimento da balança simpática e parasimpática, né? O que é você trabalhar essa balança de autorregulação do nosso sistema nervoso periférico. O que é fundamental é a gente saber o que é adrenalina, noradrenalina e acetilcolina. Sistema colinérgico, sistema adrenérgico. Estes exercícios são estudados e conduzidos para gerar esse estado especial que a gente chama de trânsito. Por isso que se respeita a progressividade. A tal curva da aula de biodança está focada nesse aprendizado técnico, né? Do que é encontrar o equilíbrio na balança simpática e parasimpática. E aí existem cuidados, mas não tem a menor dúvida. E cuidados muito especiais, que é justamente saber como utilizar os exercícios e a sequência, as músicas, né? E como regular esse contato no grupo. Pessoas que vão estar muito mais mergulhadas no processo e outros que vão estar super, não aprofunda tanto. Então, necessariamente, não é que todos vão entrar no mesmo nível de profundidade. Entender? Isso significa que cada pessoa tem algo muito particular na experiência do trânsito. Não é igual para todo mundo, né? Para alguns sim, para outros não. Como estamos indo? Eu tenho que olhar minha pesca também, né? Você não pensa que tudo isso está na minha cabecinha, né?
Tem umas coisas que a gente guarda, tem outras coisas que a gente aprende. E precisa, né, ter uma ideia de que roteiro é esse. É algo que eu conheço há muito tempo? É. Mas isso não quer dizer que não tenha algo novo aí. E esse algo novo está relacionado ao avanços das ciências. E aí vem um desses cientistas, né, famosos, como Antônio Damasio, que é um neurocientista, né, fabuloso, e que eu recomendo. A consciência de si mesmo, do Antônio Damasio, é maravilhosa. Mas só Damasio? Não, tem mais gente. Os avanços científicos têm sido muito grandes, muito especiais. A gente fala da psicossomática, né? A medicina psicossomática, e nós estamos vendo o quanto nós estamos adoecendo. Eu me lembro muito bem lá pelos idos de 1800 ou de 1900, ainda bem, 3 séculos não pode, né? Mas pelo menos dois, porque o dois eu passei. Um no milênio passado e agora, né, iniciando esse novo milênio. Então, sou um senhor de dois mundos. Estive no século anterior e estou no novo século. Pois bem, se falava lá pelos idos de 1979, quando o Rolando Toro, né, trazia esses conceitos do princípio biocêntrico, a questão das doenças de civilização. E aquilo já era, né, um absurdo, né, um escândalo. E só dessa pesquisa do Arthur Jones, que é um outro neurocientista, né, reconhecidíssimo, que havia estilos de viver e estilos de adoecer. E que mais de 2.006 doenças catalogadas. 1.506 doenças eram relacionadas a doenças de civilização ou do nosso estilo de vida. Significava que sobrava 500. Aí chamavam das doenças viróticas, traumáticas, de origem genética, estaria as outras 500. Só que mudou, né? Isso é bobagem, coisa pequena. Agora, meu amor, são 30 mil e quase a 35 mil de doenças psicossomáticas. Ou seja, enlouquecemos enquanto civilização. O nível de tensão, o nível de adoecimento é enorme. E isso é a ciência que está trazendo. É a medicina psicossomática que está trazendo. O tanto de eh, síndromes que tem aparecido. Cada coisa mais desesperadora ainda que outra. Então, a gente parar para a gente pensar nisso é olhar o que foi que aconteceu com o nosso jeito de viver. Havia muita rigidez, muita coisa preconceituosa, muitos absurdos. Estou falando do século passado. Sim. E isso mudou? Talvez não. Está mais acentuado. Há um pouco mais de flexibilidade? Ah, mas os valores que antes nós cultuávamos, estamos cultuando hoje? Então, tudo isso está relacionado a um estilo de vida. Quais são os valores hoje? Né? Qual o respeito? Mas o respeito começa por nós mesmos, né? Não simplesmente só o respeitar o outro, respeitar a gente. Como é que pode a música e a dança induzir esses estados alterados na percepção corporal? Não é uma boa pergunta? Já que a biodança traz essa questão relacionada com essa evolução e tudo isso voltado para as nossas experiências
né, mais profunda da percepção corporal. Esses exercícios são voltados para isso. Saber dessa capacidade que nós trazemos. Então, aí o Spitz, René Spitz, é que fala justamente desses níveis de integração, né? Ou desintegração. René Spitz é um desses cientistas que traz muito isso. E ele, como a vivência corporal pode estar integrada ou em níveis bem, bem comprometidos. E tudo isso faz parte do desenvolvimento motor, né, das crianças, dos gestos aprendidos, das coisas que foram contidas, da repressão ou das agressões sofridas. Tudo isso está relacionado a esse grau, né, dessas funções afetivas, como elas foram ajudadas ou depreciadas, né, trouxe prejuízo. Então, esse transe é um estado no qual a percepção do eu está diminuída e a vivência do corpo e da harmonia, as tensões neuromusculares, tudo isso que a gente vai viver no estado de transe. E você vai perceber se e o transe foi adequado ou se ele ele não atingiu esse nível, porque é aí que a gente vai ver se houve processos dissociativos no transe. Daí que há a progressividade, né? Não, a pessoa não pode entrar simplesmente já experimentando um estado aprofundado de transe. Tem que respeitar a progressividade. É preciso preparar esse caminho. Esse caminho não acontece de repente. Nem é uma coisa mágica, né? É uma coisa real. E aquilo foi preparado. Sabe por quê? Porque esse transe em biodança é integrativo, né? É justamente, né, porque vai desaparecer, né, com a ansiedade, com a angústia. E aí a gente vai obter uma experiência de bem-estar, né, não só físico, mas psíquico. Sempre isso é acompanhado de um sentimento de plenitude, diz assim, de bem-aventurança. Nossa, foi uma experiência tão maravilhosa. Eu passei uma semana em êxtase. Passei uma semana em estado de graça. Já ouviram essa frase? Já viveram isso? Ah, é justamente esse o transe integrador. É essa a diferença. É quando o transe foi perfeito. E a gente vai perceber isso na temperatura corporal. Veja que coisa. A autorregulação foi tão boa que a pessoa parece que foi mergulhada em um estado de bem-estar tão grande. Vasoconstricção desapareceu. Eu tinha a tendência a ter as mãos frias. Depois daquela experiência, as mãos ficaram cálidas, quentes. Então, é sinal de que a circulação foi para as extremidades. Pés quentes, mãos quentes, estado relaxado, a necessidade de colo, né, de acolhimento e de um nível de entrega muito maior. Aquilo que era difícil acabou se tornando algo prazeroso. Aquela falta de confiança acabou em entrega. Aí dizer, mas você tem um colo gostoso, adoro quando você me pega. Olha a coisa, a necessidade do contato, né? Essa organicidade trabalhou um nível de confiança interna. E aí vai direto naquilo que nós chamamos do processo de identidade, o que significa que a pessoa está se sentindo muito mais segura. A função do útero
de renascimento, né, de um grupo, né, capaz de ser-se outra, funcionou. E tem pessoas que têm muito mais essa qualidade de acolher, de cuidar, mas para que a gente possa experimentar o que é ser cuidado, a gente precisa confiar, né? Eu posso te cuidar. Olha que coisa linda, né? Eu quero ser cuidado. Essa capacidade de entrega, a confiança e a entrega. É esse o nível saudável de um estado de trânsito. Então, estou falando muito? Querem a gente dar uma respirada e aí a gente conversa um pouquinho? O que vocês acham? Porque vai continuar, certo? Tem muita coisa para falar, né? Eu gosto de falar que é um negócio, né? Adoro, assim, né? Quando o papo tá bom, eu adoro conversar. E às vezes, né, a gente vê que estão uma jornada aí de anos. E vocês não pensem que eu sou sabidinho, não, não sou, não. Eu estou gostando mais de aprender, porque quanto mais a gente sabe, menos sabe. E aí a gente vai perceber, nossa, eu não tinha observado, né, esses detalhes. E quando a gente fala desses detalhes, que está relacionado a uma identidade integrada, que é justamente o nome, identidade e integração, para aumentar os níveis de complexidade da identidade. Esse si mesmo é muito mais complexo. Você entrar em um estado de presença, nesse aqui e agora, precisa ter um nível elevado de consciência. Como nós podemos nos tornar despertos, conscientes? Alguma pergunta em especial? Eu tenho uma pergunta, Sim, pode fazer. eh, que tem a ver com isso que os facilitadores têm a possibilidade de fazer tudo isso tão bonitinho que você falou, Hum. mas que acontece com a integração dos facilitadores? Eu? Botou no meu colo. Aonde é que vocês se integram? Botou no meu colo. Uhum. Porque eu tenho exemplo, mas você conhece Solar, que eu tenho o melhor exemplo da Monona, que ela fez biodança toda a vida. Sim. Ela foi facilitadora, mas ela nunca deixou de tomar biodança. Porque Uhum. mesmo assim eu me perguntava, por ter conhecido um monte de facilitadores que não fazem biodança para eles, não tomam aula regular. Então, minha maior eh, não é uma dúvida, mas é assim uma questão. Não tem vontade de fazer biodança? Não tem vontade de ter grupo, de ser acolhido, de se Uhum. nutrir? Isso era, além de que precisam estar eh, integrados. Para falar, para falar, tem que estar integrado para poder proporcionar uma boa integração, mas como alguém pode proporcionar algo de boa qualidade se não está tão integrado? Essa é a minha pergunta. É uma curiosidade, não precisa ser respondida, mas é uma Então, pergunta que mas a tenho. sua pergunta, ela tem, né, o sentido. Na é verdade, ela tem um sentido. Na verdade, a gente, uma vez que está nesse caminho do cuidado, né, de cuidar de pessoas e de também se cuidar, não pode estacionar achando que o curso de biodança é suficiente para já ser um profissional de biodança. Por isso, o Rolando Toro criou várias extensões de biodança, além de estimular, né, essa correlação entre os círculos de professores, né? Eu dou biodança, mas faço biodança com o meu colega, que por sua vez o meu colega também faz biodança comigo e vai havendo trocas.
desse autocuidado e do cuidar, né, um dos outros. Por isso, a comunicação é preciso que seja estimulada. Eu me importar, né, com você, e saber, né, como é que você está acontecendo, está tendo o cuidado que precisa, no sentido de tanto da saúde física, né, como da saúde Uhum. mental, né, os círculos de amizade. O que é que eu sei da vida do outro? É uma boa pergunta. Porque muitas vezes você não abre algo que é muito pessoal para colegas ou outra pessoa, né? Pode abrir para um terapeuta, né, para alguém que está acompanhando, e muito dos vínculos não é o suficiente para você ir abrir coisas mais particulares. Isso é Hum, possível? É, isso é possível. Não que o outro queira ser melhor que você, né? Nem melhor nem pior, mas igual. hum, Seres humanos com suas dificuldades, suas diferenças, né? Seus desafios. E é nesse sentido que nós precisamos olhar, para sabermos que não somos nem melhor nem pior que ninguém. Somos uhum, humanos, somos iguais. E se eu não estou percebendo, né, que estou com extrema dificuldade de passar adiante uma boa, um bom trabalho, né, terapêutico, aquilo que eu estou fazendo, e também, né, de solicitar ajuda quando preciso, então tem alguma coisa que está meio fora da curva, né, e isso é fundamental. Deu, poder ligar, dizer que eu senti sua falta, estou com saudade, como é que você está, o que tem feito. Não era assim que se falava antigamente. Há níveis, né, desse relacionamento que pode aproximar mais, ser mais íntimo, né, e bem nutrido. E há índices que são difíceis, né, em que a pessoa é muito resistente a abrir sua vida pessoal. hum, São possibilidades. E, é claro, a qualidade de um bom trabalho vai justamente do nível de integração que o facilitador, né, se encontra. hum, Ele pode estar enfrentando dificuldades, mas ele tem uma boa base de sustentação. uhum, Alguém nutre essa pessoa de alguma forma. Pode ser familiares, pode ser amigos, né, do coração, mais próximos. E, enfim, né, o autocuidado que necessitamos, né, do cuidar da gente. Porque cuidar dos outros, às vezes é mais fácil do que cuidar de nós mesmos. Não é curioso? Então, a biodança traz algo, ela fala de princípios, né? Como o princípio de que a identidade é um paradigma, né, de pulsante, ou seja, ela muda constantemente e continua a mesma. Há uma pulsação na identidade. Mas nós estamos falando da identidade do ponto de vista genético, né? Do ponto de vista orgânico, não como algo estático, parado. É algo que está em constante movimento. Assim como é o processo do trânsito, que é o ir e voltar, né? Tem dias que você está com a tendência a ter o seu parasimpático muito mais acentuado do que o simpático. Ou seja, você está mais para o repouso, você está mais para ficar no seu ninho, na sua toca, né? E não quer fazer nada. Tem possibilidade? Tem. Aí o parasimpático está muito mais ativado. Mas tem dias que você está muito elétrico, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, hum, agitado, ansioso, às vezes angustiado. E aí o adrenérgico é que comanda. A vigilância, né? Então, a hum, atenção está muito mais forte. Então, esse é um dos aspectos.
você poder aprender a fazer autorregulação é uma, é um, uma coisa muito desafiadora. E mandar os outros fazer autorregulação é simples. Agora faça a sua autorregulação. Está se alimentando bem, está mantendo exercício, o seu sistema de sono está muito bom, como é que está o seu bem-estar interno e como é que está a sua comunicação com os outros. Né? Você está se interessando em saber como é que o outro está, o que você está fazendo, o que está deixando de fazer. Então, esse é um dos pontos. Né? Essa identidade, ela não só pulsa, como ela precisa da permeabilidade, do acolhimento, né, do outro. É essa organicidade do qual se refere o Ron todo. O que é esse fenômeno de si mesmo, né? O que o outro contribui para você de várias formas. E uma dessas formas é a presença. Às vezes, sem dizer uma palavra sequer. Só a presença. Só um olhar acolhedor. Só um abraço, né? Uma palavra. Então, é o fenômeno de ser você mesmo. Não sei se quem fala isso é Muriel James que diz: não ser ninguém a não ser você mesmo. E um mundo que faz o possível para transformá-lo em uma outra pessoa. Ser tu mesmo é a maior qualificação que você pode se dar. Ser autêntico, né? Ser verdadeiro, procurar ser justo com você, ser amoroso. E isso tudo é aprendizado. E às vezes a nossa atitude com os outros é benevolente, com a gente é extremamente dura, né? É amarga. E com os outros você é doce, acolhedor, que escuta. Mas outro desafio é você se escutar. E a sua boca não só fale, mas que seu ouvido encontre sua boca. E tudo aquilo que eu falo, eu possa ouvir. O que vai para vocês é também válido para mim. Se eu não posso falar comigo como eu falo com vocês, então alguma coisa está fora do lugar. Se eu não posso ser amoroso com o outro, sem ser comigo, alguma coisa está fora do lugar. Então esse cuidado é extremamente necessário. E quem vai poder me ajudar? Um colega que trabalha como eu, um profissional também, sai do nível de competição, né, para um nível de maior acolhimento, reconhecimento, né, valorização do outro. Isso é desafiador. Por isso que essa vivência, dessa percepção intensa e apaixonada desse estar vivo, é tudo que nós temos, é a nossa vida. E a nossa vida inclui o outro, não é sozinho. Isso diz respeito a incluirmos o outra parte minha, não é eu sozinho. Eu só sou o que sou pelo outro que está em mim. Então, eu sou um e sou muitos. Multidões moram dentro de mim. Qual é a principal dificuldade do nosso mundo? É justamente a inclusão. Como é que eu posso viver em um mundo desse jeito e fazer um discurso bonitinho enquanto eu estou odiando, né? Isso aí é totalmente a doença do mundo, né? Esse processo dissociativo. E esse é o transe doentio. Nós estamos falando de um transe biológico extremamente saudável e curador.
mas tem um outro, é muito doentio. Então, esse adoecimento do mundo é um mundo em transe, mas um transe dissociativo, um transe perverso, adoecido. Eu olho no outro e vejo o demônio. E eu, o santo, olha que coisa mais linda. Eu coloco no outro o que eu não consigo olhar em mim mesmo, porque isso diz respeito à minha sombra. Eu estou entrando na linguagem junguiana, né? Eu agora estou entrando na parte apaixonada, né, que eu gosto de falar de ciência. Porque o outro, né, vai espelhar uma parte minha. E o que eu não quero ver em mim é o projeto no outro. É isso o elemento projetivo. Em biodança isso acontece? Muito. Imagine, o próprio contato já ajuda muito, acelera esses processos. Como é que eu posso estar dando a consigna e me relacionando com uma pessoa do grupo, destacando ela mais do que os outros? E ela quer a coisa mais linda. E não olho para os outros, porque aí os outros vão se sentir discriminados, não se sentem incluídos, acha que não vale tanto, né, quanto aquela pessoa que é elogiada. É desafiador. Por isso, quem está conduzindo o processo de grupo não pode estar escolhendo a mesma pessoa o tempo todo para demonstrar exercício. Escolha outros. É, abraça outros. Abraça todos. Ver como é o trabalho de grupo é um aprendizado riquíssimo. Por isso, né, todo esse conhecimento do trânsito é extremamente importante. Aliás, a biodança trabalha exatamente com isso. O índice de êxito na biodança vai passar justamente por esse inefável conhecimento, né? Onde a harmonia vai sendo aumentada progressivamente. E, naturalmente, nessa percepção do fenômeno da identidade, consciência de si expandida, né? Essa consciência de si mesmo, de presença, e consciência diminuída, ou melhor, de entrega. Não é a identidade que se soma. Há um nível maior de confiança, de entrega, que leva essa identidade a entrar nessa pulsação de ir e vir, de transitar, porque esse é a parte de trânsito. O que acontece quando nós estamos em guerra com o outro, com o mundo, consigo mesmo, se não um estado de trânsito dissociativo? Essa é a pergunta. Já que nós estamos, né, em um mundo completamente desesperador. Mas há o outro lado, né? Eu quero olhar para o amor, quero olhar para o vinho, quero olhar para a importância do outro na minha vida. Quero dizer para mim que eu estou carente, que eu preciso de amor, que eu sinto falta de você, que eu te amo. Não é bom a gente ver? E é bom a gente dizer as duas coisas, né? O valorar, o dar importância ao outro. E assim, hoje, né, o mundo, né, da ciência já traz conhecimentos mais amplos. Neurônio espelho é um desses. E sempre se falava no neurônio espelho, mas tem alguém que sabe mais de neurônio espelho do que a biodança? O como o outro interfere no nosso movimento e como eu aprendo com o outro.
esse lado do social, do vínculo, do rosto, do contato, que vai estimular funções importantíssimas em cima do sistema neurovagal e que tem inúmeras funções para a saúde do Uhum. ser humano, para a sua capacidade de integração. Gabor é um desses cientistas maravilhosos que fala sobre a teoria polivagal e fala como isso interfere na saúde das pessoas e como isso pode ajudar a curar muitos traumas, pode ajudar a regenerar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E a biodança trabalha dessa forma também? Sim. Não temos muito conhecimento para falar com detalhes de como a biodança trabalha. Por quê? Porque precisamos estudar mais. Mas onde é que ela vai atuar nesse sentido de autorregulação? Né? Onde esses 12 pares de nervos cranianos atuam dentro desse equilíbrio corporal? E quando nós fazemos um movimento de segmentar de pescoço, nós estamos liberando muitas dessas ações? Ou um simples movimento de segmentar de ombros, ou um olhar, ou um leve contato e acariciamento de rosto? Como nós ativamos esses sistemas orgânicos? Tudo isso está relacionado com esse conhecimento do transe orgânico, de algo que é ensinado. Eu sou de uma época que os pais, eles não tinham o hábito de acariciar seus filhos. Era uma coisa assim de um respeito, eu não sei, uma distância, coisa, né? O contato era pequeno, dos pais abraçar, beijar, acariciar. Isso não era muito visto. Eu venho de uma época dessa. Eu não sei se vocês viveram essas experiências assim, ou tiveram pais mais amorosos. Eu pude fazer isso com os meus filhos e vi os resultados gratificantes. Podia ter feito mais, podia. Mas eu vim dar um abraço ao meu pai, ele já bem idoso, e quase nos despedimos, né? Foram 2 anos ou 3 anos que eu tive a oportunidade de estar mais perto com a minha mãe, um pouco menos. Mas havia a dificuldade, né, do contato. E a biodança me traz, e eu acredito que deve ter feito isso com vocês, o presente da vida, né? E entender o que é viver. E entender o que é se sentir amado, querido, desejado. Esses ensinamentos a biodança trouxe. E esses ensinamentos é do transe. O transe pelo contato, o transe pela integração afetiva motora, o transe pela renovação orgânica, porque nesses estados de transe, o nosso organismo pode se recompor. E aí entra o sistema neurovagal. Tem muitas coisas belíssimas para a gente estudar como ciência. A coisa não para por aí. Uma biodança que tem uma relação direta com a autocura. E quem somos nós? Os nossos curadores, próprios curadores. Somos nós que nos curamos quando desejamos profundamente, no nosso íntimo, encontrar as soluções que nós estamos buscando. Não sei se minha fala aqui está um pouco de sermão, mas vem sempre acompanhado de sentimento, mas não como um sermão, mostrando que
é muito mais do que nós conseguimos enxergar. A profundidade é muito maior. E isso vem comprovado pela ciência. A gente entender que são gerações, gente. Nós não carregamos coisas pequenas, carregamos coisas grandiosas. Precisamos entender o valor de cada um, o nosso próprio valor. Compreender esse valor e entender que esse amor pode ser maior, não um amor menor, um amor maior. É simples? Vou tomando um gole de café aqui de vez em quando. E deixando né, o corpo mais confortável. E como é estar mais confortável, né? Se eu não puder falar com sinceridade com cada um de vocês, não tenho nada para esconder. Não é ser cada vez mais fiel a si mesmo. É fiel. Para você, não precisa mentir, jamais. E mesmo que você tente, o seu ser vai saber que isso não é verdade. Então, saber ser verdadeiro é fundamental. Não vamos enganar a nós mesmos, nem aos outros. Existe, sim, boas soluções. E aí está. Qual é o desafio dessa biodança avançar? Se apropriar do transe de uma forma muito responsável, muito séria. Se apropriar do que é visto como sistema de trauma. E qual a linguagem que a biodança usa? Ela não usa a linguagem do trauma, ela usa a linguagem das dissociações de identidade, ou dos conflitos existenciais, dos desencontros, da falta de integração. É disso que a biodança fala. Por isso que ela não vai se preocupar quem foi o qual foi o mais terrível, mais isso, mais aquilo. Não. O que nós podemos fazer com isso que nós temos, que nós carregamos, se não abraçarmos, né? E não colocar amor nessas coisas? Como podemos transformar as nossas vidas se não integramos a nossa identidade? Tanto do ponto de vista afetivo, como do ponto de vista vital, como do ponto de vista criativo, como do ponto de vista sexual e como do ponto de vista da mente expandida ou de uma consciência ampla, de uma transcendência. O que podemos fazer com estas coisas? E isso significa um resgate ao nosso potencial genético e que a vida, como sempre, muito generosa, nos deu tudo o que nós precisávamos. Mesmo os desencontros serviram para o nosso aprendizado, as nossas dores, os desencontros e outras coisas mais que a gente possa somar a isso. Tudo isso contribui para o nosso crescimento. Não existe partes ruins na vida. Tudo é bom, tudo é belo e verdadeiro. Uma linguagem filosófica pode até ser, mas tem a linguagem científica. Então, o que a ciência pode fazer para nos tornar melhores profissionais? Como é que eu posso aprender a fazer isso? Quais os cuidados, os procedimentos e qual a progressividade no uso da ciência? Se há uma técnica, há um método, né? Há coisas recomendadas e a música é uma dessas coisas importantíssimas na biodança, porque é ela que vai induzir o trânsito, e a música é justamente o caminho do trânsito.
porque ela é que induz o processo de harmonia e de conexão. É a música. E o outro, e sem ele não seria possível, porque o outro é parte minha. O outro é parte da minha identidade. Eu não sou sozinho, eu sou com o outro. É o outro que vai me ver, vai me afirmar. Por isso, essa identidade é permeável. É permeável a duas coisas, unicamente a duas coisas: a música e ao contato. Por que eu preciso tanto de abraço, de carinho? Porque isso, meu organismo pede, minhas células pedem, meu corpo pede. Que memória celular é essa? Que tem essa nostalgia da unidade. E por que é tão difícil a unidade? Porque nós estamos vivendo, ou vivemos, em uma sociedade separativista, em uma sociedade egoísta, em uma sociedade que segue, né, que sectária, que esse é do bem, isso é do mal, isso é bom, isso é ruim, isso não sei o quê. Não. O sentimento de unidade é muito mais. Se eu não incluo tudo que está dentro de mim, desse organismo, só dentro de mim há uma selva. Milhões, bilhões, trilhões de bactérias. Sem falar nos vírus e tantas células, né? Bilhões, trilhões de células. Sem falar nesse psiquismo. Então, há uma imagem verdadeira da vida dentro de nós. Não, não somos poucos, somos muitos. E somos um todo, não somos separados. Se eu sou um, eu sou com o outro. Eu não sou um sozinho. Só sou porque vocês são comigo. É aí a nossa intimidade maior. Sermos uns com os outros. Quer mais intimidade que isso? Uma intimidade celular. E minhas células falam. Esse é um estado profundo de uma comunicação silenciosa e que não escutamos. Nossas células estão em comunicação o tempo todo. Mesmo a essa distância de que eu estou perto de vocês, de cada um de vocês. Não estou separado. Então, aí é onde entra, né, essa unidade celular, o inconsciente celular. Falamos do inconsciente coletivo, gente, e estamos esquecendo do inconsciente luminoso. Nós estamos no milênio da consciência. Ou damos esse salto, ou não vamos a lugar algum. É a questão de uma consciência ética, mas é uma ética que expande, porque nós estamos falando de uma consciência cósmica. É uma ética pela vida. Falar de ética é preciso ter noção do que é a consciência ética, né? E saber o que é essa ética. Porque absurdos acontecem. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos estar aplaudindo algo que totalmente contra a vida. Somos a favor da vida, mas a favor da vida tem que ser 100%. Pode ser só pela metade. Estamos falando do conhecimento do amor e não temos noção do que é o amor. Falamos de Cristo e não temos noção do que é sagrado. Uma ideia, e é tão simples, né? Tão simples. Por isso que a gente não enxerga. É simples demais. E começa em mim. Eu quero tanto amor, a começar em mim.
Porque começar no outro é muito simples. Comece o amor em você. O amor que você tanto quer. Comece em você, se amando. Então, esse estado avançado de consciência é o fenômeno da identidade do trânsito. Porque nesses estados ampliados de consciência, você vai estar no estado de trânsito. E nos momentos de loucura e de desencontro, você vai estar também no estado de trânsito, só que dissociativo, um trânsito desencontrado, desconectado, fragmentado, porque você não consegue perceber a unidade da vida. Biodança, trauma e trânsito, é tudo que nós estamos vivendo dentro desse trabalho, desse aprendizado. Entender o que é isso, você já tem meio caminho andado aí na biodança. Saber quais são esses mecanismos que vão ajudar nesse trabalho é fundamental. Especialmente se curar, né? Isso serve para os outros, para mim. Porque senão, o que eu estou recomendando? Não é uma boa pergunta? Então, é esse o sentido mais amplo do transe na vida da gente. Eu vou, parar por aqui e vou deixar que vocês falem, porque eu estou numa. Não sei, eu não fiz slide, eu não fiz isso. Tinha muita coisa para mostrar. Então, a gente fala de um mini curso, mas é tão mini porque tem 2 horas de trabalho, né? Dá para falar sobre isso, por isso eu quis falar. Imagens tem muitas, mas eu quis falar disso, né? Que corresponde à nossa jornada no aprendizado da biodança. Está aberta a palavra aí? Né? O que ficou para você nesse momento de fala? Gostei, você foi bem claro, trouxe das coisas que a gente sente, né, que a gente sente fazendo biodança, mas você trouxe com clareza, explicou bem. É, eu fiquei me lembrando muito das nossas aulas do passado, lembrando das rodas de embalo, ali para mim era um transe maravilhoso. Hã? Ficou no corpo. É uma viagem, só a lembrança já traz a sensação. Ficou Sem, realmente no sem corpo. falar numa roda de Grupo acariciamento compacto também. duplo, né? Acariciamento de corpo, né? Uma roda Eu fiquei consciente. aqui viajando nas vivências do Aham. passado e da agora também. Mas, como é você que está falando, eu fui muito lá para Fênix. Muito bom. Pois é. Com a biodança, eu vivi momentos que eu jamais imaginaria que seria possível. De experiências extrasensoriais, coisas. Isso é um delírio, não era muito real. De ficar dias em estado de graça. Hum. Então, Eu posso falar que tudo que você fala, eu compreendo que você falou porque eu tenho vivido muito desses estados de graça, hum, mas tenho a certeza que tem a ver com a quantidade de vivência que eu tenho feita. Não se consigue, não se compra, pois não se é, compra de um dia para o outro. Não dá para entender se a gente não não conseguiu. vivi. Não viver. Então, para mim é ótimo. Para mim é muito, para mim é muito lindo ficar nesse estado assim, tão fácil, tão fácil. Eu consigo entrar em transe só de olhar em uma coordenação com minhas companheiras de aula regular. Então, para mim é muito, para mim é muito lindo.
E eu também percebo nessa caminhada que tem companheiras que falam, por exemplo, que na aula de biodança elas vivem assim e fora não vivem assim. Não, eu consigo viver afora, dentro, o tempo todo assim. Mas tem a ver com essa quantidade de vivência feita, com toda certeza. Você sabe, você conhece disso. Perfeitamente. Antigamente, um dos pré-requisitos para a formação de biodança era que deveria ter de 450 a 500 horas de vivência Horas. de Uhum, biodança. uhum. E eu fui um desses. Roberto Tavares, que era um querido nosso, que ia, né, visitava a Bahia. Alguns desses queridos que estão aqui conheceram, né? E que não só, né, dava, tipo assim, o dia todo de vivência de biodança. A gente vivia aquilo, era umas 10 horas seguidas ou mais, uma coisa assim, muito punk, né, Nadine? Era muito punk, né? Era lá na antiga escola de medicina, no Terreiro de Jesus. E foi a partir daí que eu comecei a querer fazer formação de biodança. Eu tinha já o quê? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, quando ele parou de viajar, que ele teve uns problemas, né, de saúde. Então, durante todo esse tempo, foi vivendo biodança. E depois que eu comecei a formação. E isso faz uma diferença muito grande quando você tem um tempo maior de experiência, né, de vivência de biodança. Que diga a Dilma, que diga a Simone, né, que viveu muita biodança depois que ela foi fazer a formação. Quem tem aí muito tempo de biodança também, experimentou. Ione é uma dessas. E Dione também viveu muito biodança antes de começar. Eu não, a minha experiência com a biodança até é bem recente, é de 2018 para cá. É. Eu entrei num grupo regular em 2018 e me surpreendi também com os efeitos. E aí, Uhum. em 2019, eu entrei para a escola, depois veio a pandemia, né? Mas realmente, os efeitos, assim, quando Uhum. se pratica regularmente, são muito assim percebíveis, né? As mudanças biológicas assim. Perfeito, exatamente. Antonieta é outra, né, que viveu muita biodança, Antonieta, antes de fazer a formação. Pois é, no período de Dilma, Uhum. Aquele grupo, maravilhoso. aquele grupo maravilhoso, fantástico. E Muita, vínculos, né, e, lindos. e a gente ia se harmonizando, se trabalhando e seguindo com muita harmonia, era muito gostoso. E essa sensação que fica, né, Sim. dos dias, você sentir aquela energia maravilhosa vários dias, é uma bênção. Uhum. É, cadê o Álvaro e o João? O João eu não vi ainda. Oi, João. Não vi o rosto dele ainda. Ali o João. Tudo bem? Tudo, querido. E você? Tudo bem? Achei meio ocupado aqui umas coisas, então em paralelo, por isso que eu fiquei meio. Aham. Mas Fazendo. eu escutei tudo e posso te dizer que pelo tempo que eu tenho de biodança, de experiência, lembrasse de muitas coisas que a gente vai passando, que a vida vai passando e a gente vai descobrindo uma série de coisas que vão se transformando na gente, né? Uhum. Então, algumas coisas que a gente, quando jovem, achava importantes, hoje elas são substituídas por outras coisas,
E essa Verdade. experiência parece que começa a se tornar algo muito mais consistente, muito mais significativo, né? Aí você foi pontuando, aí eu fui como que assistindo um filme. Eu parava umas coisas aqui que eu estava fazendo e, opa, isso aí interessa. Que Fiquei bom. me dividindo É, mais, revisitou muitas memórias, né? sim. Então, eu quero te dizer que está sendo, né, muito importante. Eu gostaria até depois, se fosse possível, ter acesso à gravação para poder Sim, escutar nós vamos disponibilizar, né, Simone, a gravação, sim. os detalhes. Uhum. Vai cair na rede, Simone? A Simone está. Sim, sim, só formatar, né, tem É, edição. normalmente a gente faz uma edição, como eu vou estar viajando amanhã e agora é só depois É São João, voltar então, de São depois do João. São É. João, após o São João, a gente disponibiliza. Normalmente a gente edita e bota no YouTube da rede. No YouTube da rede. Eu nem É, sei o Sim. que é o YouTube da rede, para falar a verdade. Tem é, umas coisas que Só a gente, conheço às a vezes, não, rede e vocês através do WhatsApp. é. né? Porque É, lá, né, o filme é muito longo, aí ocupa muito espaço e a gente só consegue baixar no YouTube. E mesmo assim, às vezes a gente tem que dar uma reduzida, uhum. tem que dar uma editada. Uhum. Tinha ali uma pessoa que eu não vi no Grande. rosto, que é a Maria José Lourenço, né? Então, e Álvaro, ele aparecia, mas depois ele ficou só na escuta. Tá aí vocês dois? Eu sei que tá, né? Que tá presente. Agora, Simone, só uma coisa, será que pelo menos o endereço do YouTube não daria para colocar na rede? Que eu não sei qual é Sim, sim, Sim. a Ó, aí. tá Acesso, bom. uhum. tá Que bom? Uhum. bom. Porque tem coisas, às vezes, que as pessoas não estão sabendo, né? Por isso não visitam É. com mais frequência. Cláudia quer falar? Acho que não. Você falando da questão, né, que no seu tempo você também não teve essa questão do abraço do pai, da mãe, do beijo. No meu Sim. tempo também não tive, não. Mas aí é, eu penso o seguinte, quando ela penteava, minha mãe penteava meu cabelo, tudo isso para mim era uma forma de carinho, não era um abraço, mas era uma forma de carinho, pentear meu cabelo, essas coisas, né? E hoje em dia, aí a gente já faz diferente, né? Principalmente Uhum. depois da dança, e aí eu já tento fazer diferente com os meus filhos. Porque eu não dei muito também, porque eu não recebi. Então, já hoje, depois da biodança, eu já faço diferente, já digo que amo, já Sim. abraço, e Que ótimo. tudo isso é um processo que veio a partir da biodança. Coisa Veja boa, quantas mudanças traz, né? E, na né? verdade, né, o aprendizado dos nossos pais foi um aprendizado mais duro, né? De muita disciplina, muita cobrança. Então, talvez eles não tiveram acesso a muitas coisas que nós, né, tivemos a oportunidade de ter. Então, olhar para eles e as necessidades. Ainda tive a chance, né, a oportunidade de abraçar, de beijar meu pai já nos últimos anos. E eu só sou grato à minha dança, porque ele não tinha essa oportunidade se eu não tivesse, né, me permitido, né, a viver isso. Sim. Uhum. Maria José Lourenço e Álvaro querem falar? Sendo maravilhoso lhe escutar, né? E falar das experiências, eu acredito que, assim como os outros falaram, eu também me sinto nesse lugar de ter Uhum. aprendido mais depois da biodança, né? Quando eu conheci, em 2019, 18 já 19, e aí a gente vai reaprendendo, né? Eu acho que essa é a palavra, é reaprender, é se reintegrar, né? Se reconectar. Uhum. E aí eu fui me reconectando nesse lugar, então eu fiquei aqui lhe escutando o tempo todo, e lhe escutar é maravilhoso, né? Essa leveza, essa coisa gostosa que você traz, isso é muito bom.
Mas Foi aprendi muito e a biodança tem me ensinado a cada dia, né? A essa conexão. que bom, Maria José. Álvaro quer falar, Álvaro? Está muito frio, está todo enrolado. E um bom chale, né? Cobertor. Eu imagino como está essa onda, né, de frio. Pois bem, gente, são coisas assim, né? Que é só uma pincelada para que a gente abra mais um pouco a nossa percepção e comece a olhar para esses aspectos, né? Fenômenos da biodança com muito mais critério de capacidade de investigar, né? Tanto olhando para a gente mesmo, como para a, a informação que a ciência traz. Valcília, seu nome é bem diferente, né, Valcília? Quer falar um pouquinho? Gostei bastante, muitas coisas, anotei muitas coisas aqui que a gente pode refletir, aprofundar um pouco mais, né? Uhum. A gente está tendo uma experiência, eu e a Dione estamos tendo uma experiência de trabalhar com grupo, então é algo bem importante, assim, que a gente vai podendo levar, né? E reflete muito a experiência que a gente já teve, apesar de eu também não ter uma experiência muito longa em biodança, né? Uhum. Mas a gente vivencia isso, né? E tem algo que é bem importante que são esses aspectos que surgem assim, né? Naturalmente, não os traumas ou o que a gente chama de trauma, né? Essas dissociações, elas vêm naturalmente assim e são no próprio grupo isso é trabalhado, na própria vivência isso é trabalhado, né? É algo Sim, que a gente vivencia e então a biodança ela é muito curadora e é muito curadora por esse aspecto de conexão com o biológico mesmo, né? Com o orgânico. Eu até anotei uma frase assim que ficou muito forte para mim que o outro é o remédio, porque é a partir do contato que vai acontecer essa autorregulação orgânica, né? perfeito. Olhar para o outro, né? Qual a importância que ele tem, né? Posso até não gostar do outro, mas aquilo tem um efeito. Quem representaria no meu sistema de crença e imagem e coisas, essa pessoa tem algumas coisas que É o contaria. útero, né? É o É, retorno, isso. Aham. aquilo que ficou faltando ou que Isso. ficou. E aí entra a qualidade das pessoas, do grupo, e a condução. Porque o grupo, quando atinge o nível de integração de um grupo de renascimento, é fantástico. É quando o grupo, de fato, está pronto, né? Integrou. E a responsabilidade que a gente tem enquanto facilitador, como uma colega falou, né, de estar sempre se trabalhando, né, para que a gente possa estar mais Uhum. integrado e levar isso mais de uma forma mais responsável, percebendo mais o outro, né? Perfeitamente. Primeiro, todos nós, isso vale para todos nós, saber que não somos infalíveis. Podemos cometer falhas. É humano, né? Segundo, que podemos corrigi-las também. Terceiro, que precisamos ter humildade para reconhecer que há um nível que nós abarcamos muito bem, mas há outros níveis que às vezes passa desapercebido. E, especialmente,
procurar ter um grande coração, né? Que possa acolher muitos. A escuta. Eu posso fazer alguma coisa? Ou alguém pode? Eu não posso, mas alguém pode. E eu vou recomendar, né? Um outro profissional que possa acompanhar. E essa pessoa que está sendo acompanhada por mim, está tendo algum tipo de suporte? Uma boa pergunta, né? Eu conheço a comunidade científica da cidade onde eu moro, eu sei quem são os médicos e especialistas nessa área, naquela área, e posso recomendá-los a uma pessoa que esteja precisando dessa ajuda? Esse é o outro ponto. Se não nos interagimos com os profissionais de outras áreas e respeitamos, isso não vai ser bom, não vai fazer bem, nem a mim, nem aqueles que eu exerço, né? Essa liderança. Ter uma rede, né? Fazer parte de uma Perfeitamente. rede que Isso. possa É. dar suporte. Perfeitamente. E que a gente possa, né, estar se comunicando, dizendo, olha, eu recomendei uma pessoa do meu grupo para procurar, está precisando desse tipo de ajuda, ou procurar, né, ter algumas informações que ajudem nesse processo, tá claro? E isso é fundamental, né? Eu trabalho com muitas pessoas e devo interagir com outros profissionais de outras áreas afins e que, precisando de ajuda, eu vou recomendar, né, que procurem fulano, ciclano, beltrano, ter simplesmente uma rede de apoio, não é importante? E isso demonstra também o interesse e o cuidado que a gente vai ter com as pessoas que nós estamos acompanhando. E isso é fundamental. Não só nos educa, como ajuda a, aquelas pessoas que de fato necessitam. E tudo isso é muito bom. Eu gosto dessas coisas. Agradecer a cada um de vocês pela atenção, pela presença. Se alguém mais gostaria de também fazer uma pergunta direcionada a alguma coisa que surgiu, ainda temos a oportunidade, mas já estamos nos encaminhando para concluir esse encontro. Dizer que me senti honrado, viu, em ter todos vocês aqui comigo. Cabral, Tá? é, eu, é o segundo mini curso seu que eu participo. E a gente se encontrou aí em Gravatal? Gravatar também, mas outros Né? congressos da vida também. E outros congressos, né? Que eu sou um Então, velho. e eu, foi muito bom você ter trazido, como já falei, né, essa conversa de hoje. Mas o primeiro mini curso que eu vi, que eu participei com você aqui, foi aquele da Árvore dos Desejos. E você falou uma Hum, frase que eu experimentei recentemente, apesar da idade, é. que foi por isso que eu digo que quando o tempo vai passando, a gente vai tendo coisas mais profundas e mais significativas que vão aparecendo. Talvez porque a gente parece que aumenta um pouco a velocidade de transformação das Ah, coisas. tá indo muito rápido, irmãozinho. Eu sei o Mas, peso é, disso. mas assim, você falou uma coisa que naquele Árvore dos Desejos que marcou para mim. Eu tenho falado muito sobre isso. Quando você disse que o amor não vem sem a paixão. E eu só fui experimentar isso com mais de 70 anos. Fui me dar conta que realmente, sem a paixão, o amor não vem. Que bom que você se apaixonou. Então a gente às vezes não se dá conta do quanto a gente a gente acha que ama, né? É. Mas sem a paixão não existe. E por ironia, é uma pessoa mais jovem e se foi. A relação não deu certo. Mas eu Hum. posso, como dizia naquele filme do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Vou fazer uma analogia, porque lá é dizer que não vivi, eu posso dizer que não ao morrer, dizer que não amei. Então, isso Hum. eu posso Certo. compartilhar com vocês, né? E foi a sua frase aí que eu sempre Abriu. lembro dela, justamente aconteceu assim. É Que isso. maravilha, João. Olha, aí eu sou obrigado a falar do poeta. E o amor, posto que é chama, que seja eterno enquanto dure.
Ah, bom, esse é o grande Vinícius. É isso mesmo. É isso mesmo. É verdade, é por aí. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. É, Então, vamos soltar uns coraçãozinhos para poder a Simone também tirar uma foto aqui do nosso momento. Olha, aí você clica no coração, escolhe esse de cima para se fazer isso. Agora, isso a gente tem que fazer todos ao mesmo tempo, para poder ela tirar foto, tá certo? Eu vou contar até três, vocês abrem suas câmeras. É, vamos lá. Vamos lá? Clicou, é o coração de cima, prende a efeito. Um, dois, três e já. É legal. Pois é. Pois é. Um beijo grande. Uma boa noite para cada um de vocês. Foi, foi muito bom, né, a gente estar juntos, conversando. Nos encontraremos no E congresso. Muito no sou Congresso. Exatamente. congresso. Está em breve. Promete, gente, tem Tá coisa. Aqui na pertinho. Paraíba. A gente pensa que Pertinho, está longe, pertinho. não está, é para ontem, né? Quando a gente vai ver, 2 meses passam rápido, tá bom? Verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer.